Ah, lista tá. completa você consegue. Certo. Bom, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Nós vamos começar hoje mais um seminário aqui do IPEA, em que vai ser apresentado o livro Progressividade Tributária e Crescimento Econômico. O organizador do livro é o Manuel Pires, que vai nos apresentar, enfim, uma síntese de alguns dos principais resultados e da estrutura do livro, como um todo, que reúne vários autores em vários capítulos. Alguns dos capítulos são autorados também pelo Rodrigo Orair, que também está aqui com a gente, e vai fazer também parte da apresentação. Como a gente costuma fazer, no final das duas apresentações, nós abrimos o espaço para perguntas. E as pessoas que quiserem fazer perguntas, por favor, envie aqui pelo bate-papo, que nós podemos ler as perguntas, ou eventualmente também abrir o microfone. Aqui é um seminário mais fechado, não tem problema, todo mundo que está aqui é convidado da gente mesmo, então a gente pode também abrir o microfone para quem quiser fazer perguntas ou comentários e tal, mas a gente vai deixar essa etapa mais para o final. Se quiserem fazer perguntas assim, de esclarecimento ao longo da apresentação, mandem pelo bate-papo que eu vou tentando olhar enquanto está rolando. Bom, muito obrigado a todos e principalmente aqui ao Manuel e ao Rodrigo, que são nossos colegas de pé, ambos estão licenciados no momento, né? Manuel na Fundação Getúlio Vargas e Rodrigo na USP, fazendo doutorado. Então, muito obrigado aos dois e passo a palavra ao Manuel, por favor. Bom, Marcos, obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Eu estou vendo aqui o Danilo também na minha tela aqui. Boa tarde para o Danilo e para todos os colegas do IPEA. É um prazer enorme poder estar aqui conversando, né, com vocês sobre algumas das pesquisas que a gente tem desenvolvido, tá? Em particular, esse livro sobre, né, a reforma tributária, é um livro que, de certa forma, até onde eu consigo enxergar, tem tido uma boa recepção. A gente tem circulado bastante com os resultados desse livro em universidades federais, privadas, enfim. Já apresentei os resultados na UNB, na própria fundação, na URGS, na Universidade Federal de Uberlândia. Semana retrasada passei apresentando alguns dos resultados do livro na Fiesp, também eles tinham interesse nesse tema. Em várias lives agora também, que é uma forma de divulgação de pesquisa importante. Tá? Eu vou compartilhar a minha tela. Aqui deu uma travadinha, então vai demorar um pouquinho para compartilhar. Só um instantinho, por favor. Agora Aqui vemos a sua tela. saiu outra coisa, né? Não, nós estamos vendo a sua tela, O que progressividade vocês estão tributária e vendo crescimento agora? econômico. Tá vendo a O apresentação? PowerPoint. Tá. PowerPoint. Então, vou maximizar aqui a tela, aí vocês me dizem se vocês estão vendo corretamente. Maximizou para vocês? Não, dá a impressão que ele está muito lento, porque parece que É, você apertou, mas não foi para a tela cheia. tá exatamente isso que está acontecendo aqui comigo. Daqui a pouco ele chega lá. Caso necessário, a gente apresenta para o senhor daqui, tudo bem? Você quer tentar? Porque aqui travou completamente. Sim, posso. Só um segundo. Pronto, agora vai. Começou a minha apresentação. O senhor quer Perfeito. apresentar Você daí? pode maximizar a tela para mim, por favor, Leandro? Posso. Legal. Chegou bem aí para vocês? Para mim Ainda ainda. não foi para Agora cheia, foi. agora foi. Tá bom. Foi, né? Tudo bem. Bom, então esse é o livro, tá? Aí tem a foto da capa.
Ele é um livro gratuito, então ele foi pensado para ampliar o máximo, né, o acesso com relação ao tema da tributação direta, tanto do ponto de vista internacional quanto do Brasil, para as pessoas interessadas no assunto. Então, aí tem o link, quem for nesse link aí lá no Observatório de Política Fiscal vai poder fazer o download do conteúdo completo do livro. Tá? Pode passar, por favor, Leandro. Bom, existem duas perguntas que as pessoas sempre fazem para mim desde que esse livro ficou pronto, né? Então, a primeira pergunta é por que mexer com isso agora? É a pergunta do pessimista, né? Por que vocês vão discutir reforma tributária progressiva nesse momento? A segunda pergunta eu não vou dizer qual que é, não, vou esperar para ver se vocês fazem no debate. Mas a ideia é a seguinte: é, acho que existem várias razões para a gente se esforçar um pouco nesse tema. Então, primeiro é que nós estamos falando de um país que tem uma desigualdade muito alta. E durante um determinado período se imaginou que a gente conseguiria avançar bastante na questão da desigualdade social olhando pelo gasto, né? Aumento de transferência social, Bolsa Família, etc. Né? Mesmo mercado de trabalho numa situação um pouco mais favorável como a que a gente viveu nos anos 2000. E a realidade, olhando retrospectivamente desde 2014, 2015 para cá, é que nós estamos falando de um país que tem uma situação fiscal muito difícil. Né? Então, focar só no gasto vai limitar bastante qualquer tipo de avanço social, razão pela qual a gente, acho que todos os autores do livro vão concordar, de que faz sentido avançar também na discussão tributária. Tá? Em particular, porque o sistema tributário brasileiro tem muito a avançar nessa questão. Tá? Então, essa é uma primeira razão para tentar avançar nesse assunto. A segunda razão é a evolução do debate sobre reforma tributária no mundo. Você tem as reformas tributárias liberais, que começam lá no final dos anos 70, início dos anos 80, com redução de progressividade, né? E a razão, o motivo pela qual essas reformas eram justificáveis é que elas poderiam gerar mais crescimento. Você estaria reduzindo a carga sobre a parcela da sociedade mais produtiva, maior capacidade de assumir riscos, né? Isso levaria a um aumento do investimento, da oferta de trabalho de pessoas mais produtivas, e isso geraria mais crescimento econômico, eventualmente poderia melhorar a situação de todo mundo, né? Com mais crescimento. Geraria emprego também na base da renda, na base da distribuição de renda entre os mais pobres. Então, quando você revisita esse tema, principalmente a partir do final dos anos 2000, em particular depois da crise de 2008, o consenso é de que essas reformas elas geraram menos crescimento e mais desigualdade. Tá? Ou seja, elas não entregaram o que elas prometiam. Né? Isso tem várias explicações. Sim. Quando você desonera demais o topo da renda, você aumenta a capacidade econômica de quem é muito rico. Essas pessoas podem empreender mais, elas podem promover mais lobbies, elas podem aumentar seu poder de mercado. Esse poder de mercado reduz a competitividade, menos competitividade gera menos crescimento. Então você tem várias explicações para tentar justificar, né, esse resultado de menos crescimento do que se esperava e mais desigualdade do que se gostaria. Então, essa é uma razão. Existe uma mudança de visão entre os especialistas do tema no mundo inteiro sobre essa questão do que deveria ser uma reforma na tributação direta, em contrapartida, né, em contraposição, melhor dizendo, ao que foi a tendência dos anos 80 e dos anos 90. Terceiro item, que é mais recente, né, o terceiro e o quarto item que motivam essa pesquisa, eles são mais recentes. O terceiro é o fato de que a pandemia aumenta a percepção de desigualdade. Né? Então, a pandemia, de certa forma, ela torna mais evidente que uma parcela importante da população não tem nenhum tipo de proteção social. Tá? Então, isso leva a uma demanda por determinados tipos de serviço público que requer financiamento estruturado. Tá bom? Então, uma reforma progressiva tem alguma capacidade mais elevada de gerar arrecadação para isso, para financiar esse tipo de política pública, se esse for o caminho desejado aí pelos governos. Né? E quarto, que esse eu acho bastante interessante, eu diria que esse foi decisivo para fazer o livro,
tem a ver com a proposta do governo federal, né, o PL 2337 de 2021, em que o governo propõe uma reforma de imposto de renda. Ela é uma reforma que inicialmente tem um potencial de progressividade e ela é neutra do ponto de vista arrecadatório. Então, ela traz vários temas que o livro vai desenvolver, né? E o que me chama atenção acho que chamou a atenção de todo mundo que trabalha com esse tema, nos debates, né, que sucederam o encaminhamento da proposta, tem a ver com o fato de que as pessoas não têm muita clareza para onde essa reforma tributária deveria ir. Tá? Isso é diferente da discussão da tributação sobre o consumo. As pessoas, em geral, na tributação sobre o consumo, concordam que você deveria caminhar para um IVA. Né? Aí você pode fazer um IVA dual, ou seja, um IVA federal com uma outra parcela para governos subnacionais, você pode fazer um IVA unificado, pode fazer um IVA para cada esfera de governo também, mas em geral, não é consenso, mas em geral, tá? As pessoas concordam que a gente deveria caminhar para um IVA. Só por que a gente não caminha para um IVA? Não é pela discordância técnica, é muito mais pelo embate político. Quando você aprovar uma reforma nos moldes que a gente discute no Congresso Nacional, alguns setores vão ter carga reduzida, outros vão ter carga majorada. Quem vai ter carga majorada não topa. Então, muito mais uma discussão política do que uma questão de desenho técnico. Na discussão da reforma do imposto de renda, a discussão é diferente. As pessoas apontaram, quando estavam discutindo esse PL, os efeitos mais variados. Se a reforma vai gerar investimento, não vai gerar investimento, você não pode tributar dividendo dessa forma, tem que tributar de outra. Então, assim, tem um impasse técnico sobre esse tema. E o livro, eu acho, contribui nesse sentido, de trazer muita informação sobre como funciona os sistemas tributários no mundo, quais são as grandes tendências da tributação direta no mundo, como é que a gente faz análise do sistema tributário brasileiro. Tá? E numa terceira etapa, a gente faz a avaliação de impacto macroeconômico sobre alguns dos aspectos da tributação. Então, o livro ele contribui trazendo muita informação para esse debate. Para vocês terem uma ideia do tipo de confusão que esse debate gera, eu sempre gosto de citar um exemplo que eu vivenciei num debate sobre esse PL, em que a pessoa que estava debatendo comigo falou o seguinte: olha, essa proposta está errada porque ela está propondo tributar dividendos, e se você tributar dividendos, isso vai afetar o investimento. Até aí tudo bem, essa é uma controvérsia que existe. No livro a gente vai dizer que as evidências empíricas não suportam isso, mas muita gente defendia esse argumento. E aí a pessoa continuava construindo o raciocínio, e quando chegava lá na frente, ela falava o seguinte: olha, essa proposta é ruim também, porque ao tributar dividendo, ela tributa com alíquota única e não com a tabela progressiva. Aí eu pedi a palavra e falei: olha, é complicado você defender, criticar a proposta porque ela tributa muito dividendo e porque ao mesmo tempo ela tributa pouco dividendo. É uma contradição no argumento. Mas esse é um exemplo de como é que esse debate, ele, de certa forma, reflete uma falta de consenso quase que geral sobre o que deve ser o sistema de tributação direta, no caso, no Brasil. Tá? Pode passar, por favor, a próxima lâmina. Pode passar aí a lâmina, por favor, Leandro. Obrigado. Então, o livro está estruturado em três etapas, três partes. Na primeira parte de tributação internacional, uma parte que participam o Rodrigo Oraí, escrevendo 2 capítulos, o Sérgio Gobetti também participa com um capítulo, o Braulio Borges também participa da LCA e do meu colega no IBRE também participa com um capítulo. Na segunda parte, sobre imposto de renda no Brasil e tributação no Brasil, onde a gente trata da questão das desonerações, das renúncias fiscais, das renúncias tributárias, do imposto de renda no Brasil, focando na proposta do PL, de imposto sobre herança, de imposto sobre grandes fortunas, de juros sobre capital próprio, ou seja, temas que são recorrentes no debate de tributação direta. E uma terceira parte sobre avaliação, como é que a gente pode fazer avaliação macro de sistemas tributários. Então, a gente tem, por exemplo, um capítulo da Débora Freire, que ela faz simulações de mudanças tributárias a partir de modelos de equilíbrio geral computável. Né? A gente faz simulações de mudanças tributárias e impacto sobre investimentos, em vários capítulos que tentam tratar desse tema do ponto de vista de avaliação de desempenho macroeconômico, que é o nosso viés, na verdade.
tá bom? Bom, para focar um pouco a nossa discussão, né, o livro trata de várias coisas, tem algumas mensagens que são importantes. Então, quando a gente olha o livro como um todo, seja mensagem de um capítulo específico, seja olhando combinação de capítulos que tratam de temas correlatos, tem algumas mensagens que a gente consegue depreender. Essa primeiro sobre tributação de empresas. A gente observa uma tendência de redução de alíquotas corporativas. Tá? Isso, o Rodrigo tem um gráfico, depois eu vou mostrar aqui, desde os anos 2000, essa boa parte das empresas tem sofrido uma redução de carga tributária. Esse é um bom exemplo de como a gente tem ficado para trás. Essa alíquota, a tributação das empresas no Brasil, principalmente no caso do lucro real, que são as grandes empresas que concorrem internacionalmente, é 34% desde a reforma de 95. Tá? Então a gente está ficando para trás nesse processo de competição tributária. Então essa é uma questão importante. A gente tem uma discussão sobre qual é a melhor forma de tributar lucros e dividendos. Então, tem uma discussão sobre qual o impacto econômico de tributar lucros e dividendos. A gente mostra pelas evidências empíricas que a relação entre tributação de lucros e dividendos e investimento não é observada, né? Mas a gente caminha na discussão de como tributa, como os países tributam lucros e dividendos, qual é a melhor forma de tributar, qual é a vantagem e desvantagem de cada uma dessas opções. Então, nesse caso, a gente já dá um passo à frente do debate tal como ele é feito no Brasil hoje, né? Uma terceira mensagem importante é uma abordagem realista sobre o que dá para reduzir em termos de renúncia tributária. Recentemente, a gente teve uma aprovação de uma emenda constitucional que estipulava uma meta de redução de renúncias tributárias. E aí, quando você vai ver o que dá para reduzir, a verdade é que a redução vai ser muito menor do que a gente gostaria ou vai ser muito menor do que a meta que está estipulada na Constituição atualmente. E aí os problemas decorrem de várias formas. Tá? Desde mudança metodológica sobre como renúncia é computada no Brasil, tá? O capítulo do Nelson Barbosa que trata desse tema, ele mostra, na verdade, que em 2010 você mudou a metodologia de apuração de renúncia tributária. Então, quando você pensa em voltar para o patamar de renúncia tributária, por exemplo, de 2002 e 2003, aquele patamar é inalcançável, porque a métrica era outra. Bom, as renúncias sempre foram maiores do que o que era divulgado antes, basicamente porque elas não incorporavam naquela época renúncia previdenciária e hoje incorporam. Então, a parte do crescimento é metodológico. Tá? Então, esse é um exemplo de como é importante olhar para a evolução e para a construção desses dados. Tá? Como eu falei aqui, uma outra discussão que a gente traz é a avaliação de desempenho macro sobre uma reforma distributiva. Então, a Débora Freire ela faz uma simulação de impacto macro de você tributar, melhorar o perfil distributivo do imposto de renda e usar esse ganho de arrecadação para reduzir a tributação sobre o consumo. Tá? O que ela mostra é que você tem impacto positivo em termos de emprego e em termos de crescimento econômico fazendo uma reforma nessa linha. Essa é a única reforma? Não. A gente poderia pensar em outras reformas. Você poderia pensar numa reforma progressiva que desonerasse o fator trabalho, porque a tributação sobre trabalho no Brasil é muito alta. Mas vale a pena, por exemplo, então, fazer algum tipo de avaliação de uma alternativa como essa. Tá? O livro não faz, nesse caso, a gente está avançando nisso agora, tentando avançar nisso agora. A gente traz na discussão sobre juros, sobre capital próprio, uma proposta de reforma. Tá? E aí, para quem não é entendido, né, quem não acompanha essa discussão tributária, vale a pena fazer uma pausa para explicar o que é o JCP. Os sistemas tributários são conhecidos por apresentar o que a gente chama de viés pró-endividamento. Tá? Então, o que acontece? Quando uma empresa vai tomar uma decisão de investimento, ela pode investir financiando esse investimento com recursos próprios, captando recursos junto aos acionistas ou se endividando no mercado bancário, no banco, junto a um banco. Tá? E aí o que acontece? Essas opções elas não são neutras do ponto de vista tributário. Quando uma empresa se endivida, pegando um empréstimo bancário, por exemplo, ela tem que pagar juros. Quando ela paga juros, ela desconta isso do lucro. Isso reduz o lucro. E qual reduzir o lucro? Reduz a base de cálculo do imposto. Tá? Então, o custo tributário de uma estratégia de financiamento de investimento via endividamento da empresa é menor do que o custo tributário via utilização de recursos próprios e de levantamento de recursos via
junto aos acionistas. Então, o JCP é uma forma de neutralizar isso. Tá? Você cria uma dedução tributária para remunerar o acionista e equalizar esse diferencial tributário entre essas opções de investimento. Tá? E eu acho que esse é o capítulo que mostra, assim, no meu ponto de vista, esse é um capítulo que mostra bem a proposta do livro, de como é que o sistema tributário pode, de um jeito, de um lado, conciliar maior progressividade e ao mesmo tempo ser mais eficiente. Porque o JCP no Brasil ele está tão mal desenhado que ele combina, né, um grande incentivo fiscal para o acionista, né, sem necessariamente gerar essa neutralidade de investimento. Então, basicamente, o que o JCP faz no Brasil é criar uma dedução tributária enorme, muito maior do que na Bélgica, na Turquia, em Portugal, na Itália, países europeus que têm esse tipo de instrumento, tá? Porque a base tributária está mal desenhada e, ao mesmo tempo, você não incentiva investimento, porque a hora de deduzir a tributação é a distribuição do dividendo e não a decisão de fazer o investimento, como é lá fora. Tá? Então a gente revisita todas as reformas de JCP que aconteceram na Europa dos anos 90 para cá, e esse é um outro exemplo que mostra como é que a gente está ficando para trás nessa discussão. Tá? Tem muita reforma tributária sendo feita nos países desenvolvidos nesses itens. Né? Por fim, a gente trata também da discussão da tributação sobre patrimônio. Tem um capítulo sobre tributação de herança e tributação de grandes fortunas, né? E a gente tenta dar uma visão integrada da tributação sobre patrimônio junto com a tributação sobre a renda, porque essas duas coisas têm uma interseção muito grande. Tá bom? Se eu posso tributar uma fortuna no estoque de riqueza, eu posso tributar a renda que essa riqueza me proporciona. Num caso eu tenho uma tributação sobre riqueza líquida, no outro eu tenho uma tributação sobre a renda. Mas existe uma analogia, uma equivalência forte entre esses dois sistemas. A discussão é como desenhar eles para ter o nível de progressividade e eficiência que a gente deseja. Tá bom? Então, só para dar um exemplo, na Suíça, que é o país que tem o maior imposto sobre riqueza líquida, do ponto de vista do quanto se arrecada, é maior do ponto de vista do universo de contribuintes em relação ao total da população. Só que quando você vai ver esse imposto sobre grandes fortunas na Suíça, ele é grande, mas em contrapartida você isenta a renda de ganho de capital. Tá bom? Então você está escolhendo, na verdade, onde tributar a riqueza. Né? Você não sobrepõe os impostos de várias formas para tentar ter uma visão mais, digamos, ingênua sobre a progressividade tributária. Você combina a progressividade com eficiência. Então, só para motivar um pouco a discussão, passando para além dessas principais mensagens, eu queria apresentar alguns dados aí para vocês terem uma visualização mais concreta das questões que eu estou trazendo aqui. Pode passar, por favor, o próximo slide? O seguinte, por favor. Isso. Então, esse gráfico aí foi feito pelo Rodrigo, ele mostra exatamente como é que a alíquota das empresas tem sido reduzida ao longo dos anos nos países da OCDE. Então, você tinha uma alíquota média que girava em torno de 33%, 34% sobre as empresas, que é muito próxima do que é no Brasil hoje para a empresa do lucro real, 34%. Quando você vai para 2021, essa alíquota está girando em torno de 23%. Tá bom? Ou seja, e a nossa continua em 34%. Tá bom? Então a gente está perdendo competitividade tributária do ponto de vista do crescimento das empresas, tributação eficiente das empresas e distorcendo a decisão das empresas onde elas podem se localizar. Pode passar para o seguinte, por favor? Esse gráfico mostra a redução das alíquotas, na média, tá? É o eixo da direita, com arrecadação. Então você tem conseguido fazer isso com manutenção dos níveis de arrecadação. Tá? Por que o nível de arrecadação está sendo mantido? Primeiro, porque a parcela do lucro no total da renda tem aumentado. Então, a base tributária tem ficado mais alta. Então, você consegue fazer essa redução sem sofrer necessariamente perda de arrecadação. Segundo, que essa redução de alíquota vem com redução de isenção fiscal. Você amplia a base de tributação e, com isso, você consegue reduzir as alíquotas. Tá? Pode passar para o seguinte? Um outro fenômeno interessante é a composição entre tributação na empresa e pessoa física. Tá? Então, esse gráfico aí, de 4 quadrantes, ele mostra no eixo horizontal a variação das alíquotas na PJ, na pessoa jurídica. Tá? Como eu mostrei já, as alíquotas têm sido reduzidas, então tem uma concentração de pontos à esquerda desse eixo horizontal.
E o eixo vertical é a alíquota da pessoa física, né? Então tem uma concentração de pontos no quadrante, no segundo quadrante, no quadrante ali que está com o número 2. Tá? O que significa isso? Redução de alíquota nas empresas com compensação na tabela da pessoa física. Está aumentando, está consolidando a tributação muito mais na pessoa física do que na pessoa. E isso está permitindo também a redução da tributação nas empresas. Pode passar? E aí a gente vai para o Brasil, né? Assim, a gente, por um lado, está ficando para trás na tributação das empresas, ou seja, a gente não está conseguindo acompanhar esse processo de competição tributária. Por outro lado, quando a gente olha para a pessoa, para a tributação de imposto de renda, pessoa física, a gente vê uma série de distorções também. Então, esse gráfico aí mostra a alíquota marginal mais elevada da tabela do imposto de renda na pessoa física. Então, no Brasil, a alíquota mais elevada é 27,5%, a média da OCDE é 39,7%. Tá? Essa média, vocês vão ver que ela está skewed, né? Ela tem uma simetria aí para a esquerda, porque eu estou incluindo alguns países com alíquota zero. Se eu ignorar esses países com alíquota zero, a média vai ficar mais bem distribuída e a gente vai ficar mais distante da média. Tá? Pode passar para o próximo. Esse gráfico mostra a soma da tributação na alíquota de pessoa física mais elevada, ou seja, no Brasil aquele 27,5%, com a tributação sobre folha, com a tributação previdenciária. Então, quando eu computo, né, a tributação marginal do imposto de renda mais elevada com a tributação sobre a folha, a gente sai de uma zona de baixa tributação para uma zona de elevada tributação. A gente vai lá para o topo. Ou seja, a gente tributa muita folha no Brasil. Tá bom? Então, isso gera uma série de distorções. Em vez de eu tributar a renda que as pessoas obtêm, eu tributo a contratação das pessoas. Né? Isso afeta muito mais as decisões de produção, tem impacto sobre informalidade, eventualmente sobre emprego. Tá bom? Então, é por isso que todo mundo reclama de tributação da folha no Brasil, porque, no final das contas, a gente está fazendo o que ninguém faz. A gente tributa muito o processo de contratação de mão de obra, né? E subtributa a renda, né? A renda depois que ela é gerada. Né? E é o contrário do que todo mundo faz. Você tributa menos a contratação e mais a renda depois dela ser gerada. Pode passar, por favor. Esse gráfico aí ele mostra a tributação efetiva de imposto de renda na pessoa física. Ou seja, eu estou pegando por centil da distribuição, quanto é que as pessoas pagam e quanto é que elas declaram de renda tributável. Tá bom? Renda tributável não, de renda total. Então, vocês vão ver aqui que a alíquota efetiva ela vai subindo. Ou seja, à medida que eu vou avançando na renda total, as pessoas vão pagando mais imposto, gradativamente. Quando eu chego no topo da renda, acontece o oposto. Então, não é que o imposto de renda no Brasil ele é pouco progressivo. É que no topo ele é regressivo. Tá? Então, quando eu vou aqui para o topo, a partir do centil 90, a gente começa a observar quedas. As pessoas que estão a partir do centil 90 pagam menos imposto proporcionalmente à renda do que as pessoas que estão, por exemplo, no meio ali da distribuição, no centil 70, por exemplo. Tá? E uma razão importante para isso é a isenção de lucros e dividendos. A maior parcela, à medida que eu vou avançando na distribuição de renda, a participação de lucros e dividendos no total da renda vai crescendo, que é o próximo gráfico. Pode passar, por favor. Então, aqui eu estou pegando por decil, estou acumulando cada decil e vendo qual é a parcela de lucros e dividendos declarada em relação à renda total. Quando a gente vai lá para o 99, né, para o centil 99, você tem 24% da renda de lucros e dividendos como participação da renda total. Tá? No 0,1%, isso chega a 58%, ou seja, mais da metade da renda do 0,1% não é tributada no Brasil. Pode passar para o seguinte. Então, o sistema de imposto de renda na pessoa física ele tem o que a gente chama de iniquidade vertical, tá? Por conta da regressividade dessas isenções. Tá? Ele sofre também do que a gente chama de iniquidade horizontal, ou seja, pessoas com as mesmas rendas, o mesmo nível de renda, sendo tributadas de forma muito distinta. Então, aqui eu peguei, nesse exemplo, qual é a tributação. Se a gente pegar uma pessoa que tem uma renda mensal de R$10.000, qual é a tributação que ela tem, que ela sofre?
se ela for servidor público, se ela for seletista, se ela for abrir uma empresa do lucro presumido e prestar o serviço dessa forma, ou se ela for do simples. E é o que a gente vai ver que esses regimes especiais também explicam uma boa parcela da diferenciação tributária entre faixas de renda iguais. Tá? Então, uma empresa do lucro presumido ou do simples tem uma carga tributária. Uma pessoa que abre uma empresa para prestar serviço no lucro presumido ou no simples tem uma carga tributária que é 1/3 da carga tributária das demais modalidades de contratação. Isso, obviamente, né, faz com que boa parte da atividade econômica se transforme numa empresa. O que era a renda do trabalho é transfigurado na forma de renda do capital em busca de uma carga tributária mais reduzida. Isso faz com que, ao subtributar determinadas atividades, consequentemente, para manter o nível de arrecadação, a gente acaba tributando exageradamente outras atividades. Então, você gera uma distorção. Tá? Por que isso acontece? Bom, tem basicamente duas razões. Primeira está na isenção de lucro e dividendo, porque ao ser isenta, as pessoas obtêm, né, pegam uma parcela desse lucro e distribuem na forma de lucro e dividendo para custearem suas despesas, e elas conseguem fugir também da tributação sobre a folha, porque aí a pessoa, o dono dessa empresa vira empregador e deixa de ser funcionário da empresa originária onde ela prestava o serviço. Então, na verdade, quando você transfigura a renda do trabalho em renda do capital no Brasil, você tem dois benefícios tributários. Tá? Pode passar, por favor? Bom, quando a gente começou a apresentar essas discussões, o tipo de resposta que a gente recebeu foi o seguinte: esse é o tipo da resposta, por exemplo, que a gente ouve de alguns tributaristas, de pessoas que se envolveram com a reforma dos anos 90. Elas vão falar o seguinte: não, vocês estão com uma abordagem equivocada dessa questão, né? Porque, na verdade, o lucro e dividendo ele não é isento no Brasil. Na verdade, o que eu faço é uma tributação em uma fase só. Então, eu tributo a empresa em 34%. Essa alíquota de 34% já contempla uma parcela de tributação na empresa, efetivamente, e a tributação na distribuição de lucro e dividendos. Só que eu faço isso em uma etapa. Por isso que a carga no Brasil é mais alta na empresa, porque eu já estou consolidando a tributação. Tá? Bom, aí a gente foi ver qual é a carga tributária efetiva. Vamos comparar a carga nominal com a carga efetiva. Então, esse aqui é um simulador da OCDE, um trabalho que o Braulio fez para o livro. Tá? De fato, a carga tributária no Brasil nominal é extremamente elevada, aqui 34%. Tá? Então, a gente está um pouquinho na frente da Argentina e depois só tem ilhas. Tá? Então, todos os países que a gente gosta de se comparar estão aqui nessa primeira faixa com carga tributária, tributação corporativa inferior. Tá? E aí a gente vai para olhar a carga efetiva, né, nesse mesmo simulador. Vou pedir para passar para o próximo slide. Pode passar, por favor? Quando a gente vai para a carga efetiva, a gente está no meio. A gente está muito próximo da média da OCDE. Então, o que acontece? O sistema ele foi criado de uma tal forma que você tem várias deduções. Então, a carga efetiva que as empresas realmente pagam, ela é menor do que a carga nominal, que faz com que, de fato, a gente não está realmente tributando lucros e dividendos. Então, esse argumento, a nosso ver, ele é falho. Isso aqui é um simulador com propriedades muito específicas. Tá? A gente está avançando nessa discussão de tributação de carga efetiva a partir dos dados da economática para calcular a carga efetiva sobre outras métricas para vários setores econômicos no Brasil para tentar confirmar esse tipo de resultado. Está sendo feito agora com a equipe de pesquisadores lá da USP, da qual o Rodrigo participa. Tá? Agora, então, essa é uma questão. Né? Até que ponto a gente pode considerar esse argumento da alíquota de 34% como uma tributação conjunta de tributação corporativa e lucros e dividendos? Aparentemente a resposta é não. Mas a gente ainda está aprimorando esses estudos. A gente vai ter resultados em breve. A segunda questão é se faz diferença econômica você tributar tudo como uma coisa só. Tá? Essa é uma segunda questão que é importante. Do ponto de vista da decisão de localização de uma empresa, o que importa é a tributação corporativa. Então, quando você junta as duas coisas, né, e mistura a carga do acionista com carga da empresa, na prática, você está cobrando uma carga alta para as empresas. Isso pode ter impacto na decisão de algumas multinacionais se localizarem, por exemplo, no Brasil. O Rodrigo trata bastante disso. Então, para concluir aqui a minha primeira apresentação, já estourei bastante o tempo,
Mas a ideia do livro é trazer essa visão de onde estão as principais distorções da tributação no Brasil e trazer uma visão integrada. Assim, faz muito pouco sentido, por exemplo, a gente simplesmente criar uma faixa nova de imposto de renda na pessoa física, porque eu posso aumentar a progressividade um pouquinho, mas eu vou criar um desequilíbrio ainda maior naquela diferença de tributação entre as várias formas de contratação do fator trabalho. Tá? Então, tem que ter uma visão integrada. Eu tenho que aumentar a progressividade do imposto de renda da pessoa física, eu tenho que ter um tratamento para lucros e dividendos, eu tenho que conciliar isso com uma tributação racional sobre folha, porque se eu criar uma outra alíquota, eu simplesmente vou aumentar muito a carga sobre o fator trabalho, a gente vai se distanciar muito mais da média da OCDE. Então, a gente vai ter que, de certa forma, criar um consenso sobre os vários ajustes que a gente precisa fazer no sistema tributário de tributação direta no Brasil para conciliar a progressividade e um sistema tributário mais eficiente ao mesmo tempo, para também gerar crescimento. Obrigado. Rodrigo. Obrigado, Manuel. Rodrigo, por favor. Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar em casa, né? Minha casa. Estou apenas licenciado temporariamente, mas sigo. Em breve estarei de volta, né? Sou servidor do IPEA, em breve estarei de volta. Não vou me estender muito, não, é só trazer algumas considerações, né? É um livro organizado pelo Manuel e me convidou entre os coautores, né? Elaborei 2 capítulos junto com o Sérgio Gobetti, também tem da nossa casa também, que está licenciado, tem um capítulo, junto com figuras de muito expressão no debate público, né? O Nelson, a Débora, o Braulio. São várias contribuições aí, fica o convite, né, para desfrutar do livro, ler, entrar em contato, a maior parte, boa parte, né, são pesquisadores do IPEA. Críticas, sugestões, as mais construtivas, as destrutivas também, porque é bom para o debate, eu não tenho esse pudor. E, assim, eu acho que é um livro que o Manuel acho que já passou a ideia central, as grandes mensagens, fica evidente aí na apresentação dele. Mas é um livro que eu fiquei muito feliz de ter feito parte. Primeiro, pela estratégia de divulgação, de fazê-lo gratuitamente divulgado, assim como somos do IPEA, né? Mas esse também em particular. E ele alcançou realmente um público bastante amplo. Eu acho que isso é importante, dado que é uma agenda que virá, que deve vir com muita força no ano que vem, né? Como o Manuel pontuou, estamos atrasados, né? O mundo está indo numa direção e nós estamos parados no tempo, e isso está ficando cada vez mais evidente. Algo deve vir. E que venha bem fundamentado, que venha bem, né, discutido, e eu acho que esse livro cumpre um duplo papel nesse sentido. De um lado, qualificar a discussão e ajudar as pessoas a entenderem os grandes temas por trás, né, de uma eventual reforma de imposto de renda. É o core do livro, embora não seja só isso, ele trata também de alguns outros temas, como tributação de patrimônio, mas sempre visto do ponto de vista integrado, renda e patrimônio, renda e folha, etc. Então, acho que ele tem esse papel de qualificação e eu acho que ele tem também um papel de divulgar ideias, né? Ele tem uma questão, uma grande preocupação, que é colar a discussão de progressividade ou de resgate da progressividade com a questão de crescimento econômico, e nesse sentido ele está no bojo, né, de uma mudança de paradigma mais geral, que o Manuel também fez referência, né? Nos anos 80, anos 90, é o auge da trickle-down economics, da ideia de que benefícios tributários respingariam para os mais pobres. É um movimento por trás disso, seja teórico, seja empírico, seja das transformações de sistemas tributários, né, que o Piketty denomina, né, o Thomas Piketty denomina de reorientação da tributação em favor dos mais ricos e do capital. O Brasil embarcou nessa aventura, né, reduziu os graus de progressividade do imposto de renda, criou uma série de benefícios tributários, isentou os dividendos, essa talvez seja a fratura mais exposta, mas não só, né, como fica bem evidente no livro.
desde o final do século XX, principalmente pós 2008, pós-pandemia, você tem aí a visão, uma reflexão, né, e uma revisão de paradigmas. Os modelos teóricos estão ficando enriquecidos, estão introduzindo novas dimensões e chegando a resultados diferentes do que aquele simples trade-off, crescimento e equidade. Isso fica muito explícito na discussão que o Sérgio faz no capítulo desse, do livro, no primeiro capítulo. Os sistemas tributários estão revendo, né? Tem a visão de que boa parte dos benefícios introduzidos para a renda do capital e para os mais ricos não trouxe o crescimento, não trouxe o investimento, mas contribuiu para o aumento da desigualdade, e que desigualdade extrema no topo é algo indesejável, por uma série de razões, por isso os sistemas tributários estão revendo, né, resgatando a sua progressividade. Então, uma parte do livro é justamente para mostrar essas tendências, né, para onde o mundo está indo, e que isso não necessariamente, e dado que você está removendo aspectos ineficientes do sistema tributário, ele também pode ter uma dimensão de eficiência, e aí tem a parte de avaliação de impacto macro, etc. Então, eu acho que é um livro que, de certo modo, ele reflete, eu acho que um amadurecimento da discussão do debate brasileiro e se mostrando mais permeável ao que está acontecendo no resto do mundo, né? Esse amadurecimento eu gosto de comparar livros que eu participei recentemente, né? Eu entrei no IPEA no último concurso, lá se vão, puxa vida, 2009, haja tempo já. Mas eu lembro que assim que eu entrei no IPEA, saiu um livro do IPEA, Tributação e Equidade. Livro bem amplo e tudo, mas quando você vai para imposto de renda, o debate era todo sobre gasto tributário e tabela progressiva. E todo com índice de Gini, tem um artigo muito bom lá, que é do Sergei Geiger e coautores, fazendo simulações de impacto do imposto de renda, tudo tabela progressiva e gasto tributário, e, né, dedução de educação, dedução de saúde, etc. Principalmente saúde. Vem essa literatura da top incomes, né, de concentração extrema no topo. O IPEA também ajudou a difundir essa literatura, né, os trabalhos do Pedro Souza, do Marcelo Medeiros, né, que trazem isso com muita força, ajudam a, né, a trazer interesse no tema. De certo modo, eu e o Sérgio também participamos dessa onda. E aí, em 2017, a gente faz um livro que é Tributação e Desigualdade, bebendo um pouco dessa fonte do que está acontecendo no resto do mundo e dizendo, olha, a gente estava missing the point, a gente estava olhando errado. Não é simples, progressividade não é olhar só para a tabela progressiva e as deduções. Tem uma outra dimensão que é, né, a tributação da renda do capital. Você introduziu uma série de benefícios, isenções, alíquotas especiais, você tem uma forma de renda subtributada em relação a outra renda do trabalho. Isso tem dois impactos, né? Primeiro, de equidade horizontal. Sempre que uma forma de renda é menos tributada do que a outra, você tem fenômenos de transfiguração artificial, a nossa pejotização, aqui o Manuel fez a referência. E mais do que isso, ela tem também uma dimensão vertical, né? de iniquidade vertical, porque a maior parte desses benefícios estão concentrados no topo, em particular no extremo topo da distribuição. E aí, antes de falar de tabela progressiva, você tem que corrigir essas coisas. Não adianta você ajustar a tabela progressiva, porque, primeiro, você vai ser contraproducente, você não vai alcançar o extremo topo da distribuição de renda, a renda no extremo topo é isenta ou está sujeita a alíquotas especiais. Segundo, né, você tende a favorecer ainda mais os fenômenos de migração de renda. Se eu tributo ainda mais a renda do trabalho sem mexer no diferencial em relação à renda do capital, eu transfiguro ainda mais, né? Deixo de ser seletista, vou para um regime especial. Então, eu acho que além de 2017, o que vem novo é justamente, olha, vamos mudar, vamos tentar integrar, né, e uniformizar a tributação da renda do trabalho e renda do capital antes de discutir progressividade. Esse livro vem agora, né, nós já estamos aí em 2022, e aí ele mostra, primeiro, que a discussão estava no sentido certo, era isso mesmo.
mas eu acho que ela amadureceu mais, né? E aí esse livro, de certo modo, ele sintetiza esse amadurecimento da reflexão e o fato de que a consciência de que deve vir uma reforma aumentou, né? E que agora nós estamos indo para uma coisa muito mais propositiva e menos simplista do que era há 5 anos atrás, né? Em que ele é sistêmico, eu acho? Ele introduz com mais riqueza a discussão teórica para onde o mundo está indo, seja do ponto de vista teórico, seja da prática dos países, né? Os países estão perseguindo ter um modelo que tribute menos no nível da empresa, mais no nível da pessoa física, tratando de maneira mais uniforme a renda do capital e a renda do trabalho, e revendo benefícios tributários. Isso é uma tendência internacional. Há um esforço de resgate da progressividade. A pandemia catalisou uma discussão de mitigação de riscos sociais. Isso passa também pela questão de regular a concentração extrema de renda e riqueza no topo. É um mundo, claro que tem países, há experiências e outras, não dá também para se generalizar, mas há tendências que são bastante comuns, e eu acho que o livro traz essa reflexão sistêmica, né, de para onde o mundo está indo de maneira muito mais rica. Segunda dimensão sistêmica que eu acho que o livro tem é não tratar mais o imposto de renda por si só, ou o IPTU por si só, como era lá em 2008, ou um determinado medidas meio que, né, eu acho que tem dois simplismos muito comuns no debate público. Um simplismo de direita quer dizer, se tributar o capital vai sair, que é uma coisa meio boba, vai reduzir investimento, etc. Coisa meio simplista demais, porque não está vendo, né, esse esforço de rever as ineficiências do sistema. O segundo simplismo é um simplismo de esquerda, né, que é como você só está vendo as coisas pontuais, você acaba que as propostas de reforma viram listas de bolo. O que se tem que fazer? Acabar com a isenção dos dividendos, acabar com o juros sobre capital próprio, tributar as grandes fortunas. Mas aí você vai somando todas essas iniciativas individuais e fica um sistema, né, sem mecanismos de integração, níveis de tributação completamente fora da realidade em relação às práticas internacionais, e deixando um tanto de brecha e deixando um tanto de partes do sistema sem serem tocadas. Então, acho que o livro também tem uma dimensão sistêmica no sentido de falar, olha, eu quero olhar para o imposto de renda, quero no sentido de uniformizar a tributação da renda, do trabalho e do capital, e, portanto, eu não posso olhar só para o IRPF, eu tenho que olhar para ele junto da tributação de folha. Se eu estou lidando de dividendos, eu tenho que ver os mecanismos de integração da pessoa física com a pessoa jurídica. Então, eu tenho que ter também uma abordagem integrada em relação ao imposto de renda de pessoa jurídica. Se eu vou tratar de tributação de patrimônio, também eu tenho que ver as escolhas que estão, né? Se eu tenho um modelo amplo de tributação da renda no nível da pessoa física, eu posso prescindir do imposto de grandes fortunas. Se eu tenho um modelo dual, pouco progressivo, que dá tratamento diferenciado para a renda do capital, aí talvez seja uma escolha. Se eu trato a renda do capital de uma maneira, talvez seja uma opção. Então, ele trata mais, né, não como partes isoladas, mas sim partes que são interligadas e que você está tentando ter um sistema, né? Faço sempre analogia, o sistema tributário é como se fosse uma caixa d'água, né? Não adianta você tampar um buraco que a pressão, a água vai buscar um ou outro, né? Então, a ideia é de você tratar aquilo ali como um sistema, ajustar a pressão, fechar as brechas, e assim. Eu acho que isso o livro reflete também, né? Essa visão que amadureceu, de certo modo, e fica muito presente, né, nos diversos capítulos, que conversam muito entre si, a verdade é essa. Acho que o livro foi muito feliz nesse sentido. E aí, por fim, eu acho que a visão sistêmica, que é de avaliação de impactos macro, né? Embora eu acho que a gente ainda tem um longo trajeto a percorrer, né, em termos de avaliação de impacto, né, dos modelos de simulação, mas o livro reflete também essa preocupação, não por acaso ele se chama, né, Progressividade Tributária e Crescimento Econômico. Então, ele tem uma preocupação macro, né, para além da dimensão de equidade. Os outros livros que eu citei, né, seja de 2017, seja de 2018, não aparecia essa palavra crescimento econômico. E muito pouca referência à macroeconomia ou dimensões, né, impactos, ou, né, avaliação de impactos macro mesmo das decisões. Era muito, né, discutir a tributação, mas um pouco eficiência aparece, mas não aparece
nessa preocupação mais sistêmica. Eu acho que o livro aponta para isso, né? O texto da Débora vai nessa direção, os esforços econométricos do Manuel também vão nessa direção. Embora eu acho que essa é a linha que a gente mais ainda tem que avançar, né? Nos modelos de simulação, seja de microsimulação, seja nos modelos de equilíbrio geral, seja nos modelos mais macro, né? Eu acho que essa é uma perna que a gente ainda tem que muito avançar em termos de avaliação. Mas, ainda assim, né, isso é diferente nesse livro, né? Então, em síntese, eu acho que assim, é um produto que tem um pouco tem muito trabalho, né, de pesquisadores do IPEA, embora licenciados, mas que contaram e que sempre trabalharam em grande parceria. De certo modo, dá para identificar muita coisa ali de pessoas do IPEA que passaram aí, que a gente sempre trabalhou junto, né? E que avançam nesse sentido, né? Eu acho que é uma evolução natural, né, de temas que a gente vem debatendo nos últimos 13, 14 anos, pelo menos, ou melhor, 2010, com mais força no meu caso, mas contribuições do IPEA muito anteriores a essas, né? Mas que mostra esse amadurecimento, né? A gente está caminhando para abordagens mais sistêmicas, seja no sentido de colocar o Brasil dentro do contexto global, de para onde o mundo e a teoria está indo, seja no sentido de não tratar o sistema tributário como sistema em que as partes estão interligadas, ao invés de que discussões muito pontuais e simplistas sobre cada tributo, e, por fim, tratar dos seus impactos e avaliações macroeconômicas, né, as consequências de eventuais mudanças de reforma. Embora o imposto de renda ganhe, né, predominância ao longo da discussão, o imposto de renda é nas duas dimensões, jurídica e física, mas ele está sendo discutido nesse sentido. E aí, com isso, eu concluo, né, e coloco à disposição para a gente, né, debater temas e sugestões aí de avanços de futuros de agenda. Porque o retorno foi legal, né, Manuel? Eu acho que vai ter mais fruto aí desse trabalho, cara. Eu acho que não vai parar por aqui, não. A gente vai seguir nessa labuta. Obrigado a todas e todos e uma boa tarde. Obrigado, Rodrigo. Vou ler pergunta que chegou aqui no bate-papo e também fazer pergunta também minha. Eu achei muito interessante o Rodrigo falando agora sobre o amadurecimento do debate e tal, e isso foi me, me ocorrendo assim que talvez será que isso não tem a ver com o fato que a gente está podendo amadurecer tanto porque a gente não está fazendo reformas, né, tributárias, né? A gente está há muito tempo, todo mundo acha que tem que fazer algumas e tal, ou uma, cada um com uma na cabeça e tal. É, o debate, como o Manuel falou, sobre tributação indireta, pelo menos na parte técnica, ele parece ser menos controverso do que o debate técnico sobre a tributação direta, e mesmo assim esbarra em uma série de disputas políticas e não acontece reforma. O da tributação direta, por algum motivo, também não avançou o que houve de debate recente, e mais para trás não houve sequer proposta, eu acho, né? Não sei, pelo menos na dimensão dessas mais recentes. O amadurecimento, ele alcança já uma luz sobre o que vai de fato fazer as coisas acontecerem, assim, em termos políticos. Qual é a reforma que dá para fazer mesmo, assim, e quanto que elas deveriam ser é, sistêmicas, como vocês estão propondo, e é um sistêmico para indireto, outro para direto, uma das duas tem que vir na frente. Como vocês dois pensam sobre isso? Assim, como se vocês tivessem que propor uma agenda agora, e certamente vocês têm a cada um as suas na cabeça, né? Qual é a reforma que tem que vir na frente e quão ampla ela tem que ser ou quão específica ela tem que ser, dado que, óbvio, você mexe num pedaço da caixa d'água, vaza na outra, né? Mas eu vou já ler aqui, ó, o que chegou pelo bate-papo. Luiz Gustavo Martins. Primeiro, vale dizer que eu recebi mensagem de que nem todo mundo estava vendo os outros participantes, o que era o normal aqui no nosso sistema. Eu não sei se está todo mundo vendo. Eu estou vendo aqui agora, por exemplo, tem 21 participantes, além dos que são da mesa, né, que são da equipe.
Mas o Marco Antônio Cavalcante mandou mensagem dizendo que ele só estava vendo a equipe. Não sei se mudou alguma coisa de configuração, mas estava sempre com mais de 20 pessoas aqui. Chegou a ter 23 em algum momento. E aí o primeiro aqui a mensagem do Luiz Gustavo Martins para todos. Parabéns, Manuel Pires, excelente apresentação, tema central. E depois do Geraldo Silva Filho. Primeiro, parabéns pelo trabalho. Não sou conhecedor do assunto, mas a partir do que foi apresentado, me parece que os políticos brasileiros têm evitado tributar diretamente o voto. Daí pesam a mão em formas de tributação menos visíveis ao eleitor. Concordam? Caso afirmativo, como fazer para que a sociedade aceite uma reforma eficiente? Pois o João Maria Oliveira, parabenizo a todos os envolvidos na produção de tão valioso e aplicado acerca da tributação. Em especial, Manuel pela iniciativa e liderança e o Rodrigo pela contribuição. Ele está dizendo que também só está vendo a equipe. Eu acho que teve alguma coisa na configuração aí do evento que mudou e que é mais legal quando todo mundo vê todo mundo. Mas então, passo para vocês aí, Manuel e Rodrigo, para responderem a minha pergunta e a pergunta aqui do Geraldo, né? Tá bom. Bom, acho que eu posso, né, começar. Só uma dúvida de esclarecimento. Quando você fala que as pessoas estão dizendo que elas só veem a equipe, o que que você está chamando de equipe? É a gente que está apresentando? Marcos, Webinar, Manuel Pires, Rodrigo, Tá. Suporte Ascom, e acho que o Danilo também entrou como equipe. O Isso, Thiago então, também é entrou, mas. exatamente isso que eu vejo. Aí depois eu vi que Pois tem um é. bonequinho aqui embaixo. Que se você clicar, aparece a lista de participantes. Mas eu não Ah, consigo ver as então. pessoas também, eu só consigo ver essa lista de quem está participando. Pois é, Tá? aí tem. Se você Comigo é a mesma no coisa. meu caso, eu vejo exibir todos os convidados e vejo 21 pessoas aqui a mais, além dessas seis. Que estavam lá. Isso, Marcos. Logo após, tem em vermelhinho exibir todos os participantes. Aí só Eu não clicar sei se aqui e isso está aparece disponível todos. para todo mundo, mas eu consigo. Não sei se todo mundo consegue, mas enfim. A Vamos gente lá. só para a gente seguir. Obrigado, Leandro. Tá. Bom, primeiro, obrigado pelas mensagens aí, gentis, né? Sobre essa pergunta do Geraldo Góes, é, assim, como é que foi feito o ajuste fiscal dos anos 90? Você teve basicamente aumento de imposto, né? E alguma contenção de gasto, via reforma da Previdência, fator previdenciário, alguma reforma administrativa, mas essas medidas pelo lado do gasto, elas atuavam muito mais no sentido de atenuar a taxa de crescimento temporariamente do que reduzir estruturalmente o gasto como percentual do PIB. Então, do ponto de vista fiscal, a maior parte do resultado primário que foi gerado ali, construído, entre o final dos anos 90 e o início dos anos 2000 veio por meio de aumento de tributação indireta. E aí, de fato, teve isso que ele falou. Se apostou mais em tributação indireta porque ela era, em certo sentido, né, mais difícil de ser observada. Quando você fala em tributação sobre patrimônio e tributação direta, a pessoa está vendo ali o imposto sendo pago. Então, ele gera uma sensação de mal-estar e uma reprovação social muito, muito maior. Tá? Então, essa foi a estratégia que foi feita nos anos 90, é meio que aumentar imposto sem as pessoas verem para não gerar essa reprovação social. E aí, agora, mais recentemente, desde a queda ali da CPMF em 2008, mas eu acho até que de forma mais contundente depois de 2013 e 2014, quando começa de novo essa discussão de reequilíbrio fiscal, você tem uma visão muito negativa sobre qualquer discussão de tributo no Brasil, porque as pessoas associam isso a aumento de imposto. Então, essa questão é realmente um desafio importante, tá? E eu acho que o livro ele ajuda nisso, porque o que no final das contas o livro faz é discutir esse sistema tributário do ponto de vista da justiça social. Sempre tem algum apelo, né, do ponto de vista de justiça, qualquer que seja o critério que a gente utilize. Normalmente as pessoas têm uma visão mais favorável à ideia de que quem tem maior capacidade econômica pode contribuir um pouco mais, mas uma preocupação de trazer, de olhar para isso trazendo crescimento também, trazendo eficiência tributária. Então, acho que essa é a contribuição que o livro traz para o debate. Tá? Assim, tentar fazer uma reforma que gera justiça social, equilíbrio distributivo e também crescimento econômico. Nós estamos falando, da mesma forma que nós estamos falando de um país que tem uma desigualdade muito alta,
a gente, mais recentemente, está falando também de um país que tem problemas de crescimento econômico que são bastante importantes. Então, acho que é importante construir ou tentar trabalhar em torno de alguma ideia consensual do que o sistema tributário deve ser. Esse é o objetivo da gente. Tem vários empecilhos. Eu, por exemplo, pensei que a discussão de tributação de lucros e dividendos tivesse muito mais madura quando o governo mandou a proposta do que de fato está. Tá? Então, a gente tem essa preocupação de trazer informação para o debate se dar de forma, se dar numa qualidade mais elevada. Tá? Acho que no final das contas, esse é o interesse de todo mundo, promover um debate informado. Então, eu te diria isso. Tá? Assim, as reformas tributárias elas são difíceis, mas elas acontecem no mundo inteiro. Tá? Então, o que eu acho que é ruim é a gente perder a janela de oportunidade quando ela às vezes se abre. Tá? E perder a janela de oportunidade por falta de conhecimento técnico do tema. Aí a gente realmente vai naufragar na missão da gente tentar trazer um país, construir um país melhor. Isso não pode acontecer. Então, se tiver uma nova janela de oportunidade, e a gente vê aí dentro do debate político essa questão surgindo novamente, assim, em 2015, 2016, se você falasse tributar lucro e dividendo, seria uma reprovação social muito alta. Em 2018, você teve algum debate sobre isso. Hoje o debate é muito mais presente. Então, para a gente que está dentro do debate, vendo essa evolução, a gente consegue ver que tem uma mudança de percepção sobre esse tema. Então, é uma reforma que está se construindo aos poucos, de fato. Tá? Rodrigo, você quer falar alguma coisa sobre isso? Bom, Acho que essa é a pergunta que eu mas registrei um aqui. pouco, foi um pouco do que perguntou o Marcos e o Geraldo, né? Primeiro, cumprimentar a todos. Eu sou na linha do Manuel, assim, eu acho que existe uma janela de oportunidade que é o primeiro ano do governo, independentemente do governo que foi eleito, tá? Eu tenho minha preferência, mas não vou refletir, não vou dizer aqui, mas existe uma janela de oportunidade de reformas tributárias que é o primeiro ano de eleição. Há um grande problema que é a paralisia colocada pelas sucessivas frustrações das reformas da tributação de bens e serviços. Você teve a primeira tentativa em 87, ainda na Constituinte, na subcomissão, perdeu. Você teve a segunda tentativa em 95 até 99, depois você teve uma outra ali em 2007, depois você caminhou para uma reforma PiscoFins, e esse troço está paralisando, porque ela traz toda... O que há de diferente no que está na mesa hoje? E aí é verdade, nenhuma delas evoluiu. A reforma da tributação de bens e serviços, extremamente meritória. Por que nenhuma delas evoluiu? Tem uma série de motivos, mas ao longo do... E por que essa pode ser diferente, né? Eu acho que tem duas questões. Primeiro, houve sim um amadurecimento colocado por duas questões. Primeiro, avanço da informática e das tecnologias de informação, de arrecadação, que te permitiram ter novas soluções que não estavam colocadas antes, como, por exemplo, não vou entrar aqui no mérito, mas a ideia de arrecadação centralizada, sem precisar de mecanismos de compensação entre interestaduais, etc. Então, isso é um avanço que colocou novas possibilidades. Segundo, o consenso foi se criando cada vez mais, tá? E aí, por que tem isso? Há muita desinformação dos debates de reforma tributária. Alguns grupos são prejudicados, muito menos do que o que se diz, né? Quando se diz, os serviços vão perder. Não é verdade, os serviços ao consumidor final não vão perder. Os pequenos prestadores de serviços, que são os grandes geradores de emprego, não vão perder. Aqueles que estão no meio da cadeia não vão perder, mas aqueles poucos que vão perder, principalmente aqueles que hoje se beneficiam, os lobbies que hoje se beneficiam de benefícios fiscais, esses sim vão perder, e eles catalisam a insatisfação do outro, disseminando muitas inverdades. Então, você tem uma coisa que acaba minando o debate político, que a falta de informação abre espaço para esse debate ficar muito... O que eu acho que mudou é que, além, né, de ter avançado tecnicamente as tecnologias à disposição e o debate técnico, hoje eu acho que há uma compreensão melhor, né, dos impactos dessas coisas, e nesse sentido pode ser que seja diferente, né?
A outra coisa também diz respeito ao debate de imposto de renda. E aí, bom, o debate técnico avançou, dos mecanismos de integração, etc. O mundo está caminhando para uma coisa e há uma crescente preocupação, sim, com a concentração de renda no sistema todo da distribuição. Isso avançou, isso mudou, e isso pode ser um catalisador dessa discussão. Tanto é assim que o desenho de uma reforma de imposto de renda não tem tanta discordância assim. Grande parte do ponto de vista técnico das pessoas, com exceção de poucos tributaristas e que também disseminam coisas que são falaciosas, alguns deles, nem todos, claro. As pessoas, de certo modo, concordam que o Brasil deveria caminhar na tendência internal de se tributar menos na empresa, com bases mais uniformes, com menos benefícios fiscais ineficientes, compensar isso tributando mais na pessoa física e de maneira mais calibrada entre renda do capital e renda do trabalho. Essas diretrizes gerais, de certo modo, ganharam também né? É difícil achar alguém que, né, do debate mais técnico, que discorde dessas diretrizes. O debate, né, o diabo está nos detalhes, né? Como que desenha esses mecanismos, qual que é a alíquota, quais são os parâmetros, aí sim vão mais as divergências. Mas, de certo modo, se for olhar a proposta do governo federal no ano passado, carregava esse espírito, né? Ele tinha problemas de calibragem, mas carregava esse espírito que mostra que está caminhando, né, numa direção em que algo pode ser que seja diferente, né? Aí a questão da tributação invisível, né? O Manuel já deixou claro, o grande aumento de carga tributária no Brasil, que ocorreu até 2005, né, entre 88 e 2005, foi na tributação invisível, né? O problema é que hoje o Brasil é um dos países que mais tributa bem serviço do mundo, né? Quando a gente faz as simulações de alíquota neutra de um IVA, de alíquota, né, que manteria a atual arrecadação de bens e serviços, sobre bens e serviços, a gente chega aí numa alíquota de 27, 28, 29%, que só tem paralelos na Hungria, tá? Nem Dinamarca, Suécia, França tem alíquotas de IVA tão alto como essa. E aí há um certo consenso que, olha, avançaríamos de todas as propostas de reforma de tributação de bens e serviços para ficar neutro do ponto de vista arrecadatório. Elas não são de ganho arrecadatório. Se você quiser caminhar para outra dimensão, aí você vai ter que ver imposto de renda. Então, eu acho que é um limite aí dessa tributação invisível, né? Parece, né, principalmente se você for para um IVA, que o IVA ele tem uma virtude, mas ele tem um efeito colateral. Ele tem uma virtude que é a transparência, né? Hoje o sistema de tributação de bens e serviços no Brasil é completamente invisível. Não se sabe quanto que tem embutido, você não sabe quanto que foi acumulado de crédito e não repassado ao longo de toda a cadeia produtiva. As alíquotas que você vê na ponta não são nada realistas, né? Então hoje ninguém sabe quanto está pagando. Aquelas plaquinhas que a gente vê no supermercado são falaciosas, é mentira, não é verdade. Um IVA é transparente, né? Ele é uma alíquota sobre o consumo final, não cumulativa, e de fato é aquela que incide sobre o consumidor final. E por ser transparente, ele é impopular, tá? Se você tem um IVA, você ficar claro para a população que a alíquota no Brasil seria de 27, 28, 29, enquanto o nosso vizinho aqui é 15, é 20, isso ia estar uma certa resistência. Então, eu acho que, né, caminhando essa agenda de reforma, ficaria difícil caminhar mais na invisível. É um pouco essa que é a mensagem. Você complementa alguma coisa, Perfeito. Manuel? Não, tô tranquilo. Ó, tem a pergunta aqui do Paulo Levi também. Parabéns, Manuel e Rodrigo, pelo trabalho e pelas apresentações. Minha questão refere-se ao gráfico que compara a tributação diferenciada do trabalho segundo a natureza do vínculo empregatício. Algumas delas são mais precárias e a renda mais volátil, conta própria, PJ, e contam com menos benefícios, férias, 13º, etc. Isso não justificaria uma tributação diferenciada? E aí o Geraldo Silva Filho faz mais duas perguntas aqui. A primeira, até que ponto a reeleição impede o avanço de qualquer reforma tributária? E a segunda, há iniciativas para traduzir as evidências empíricas para a linguagem que os políticos e os eleitores entendam? Quais? Essa segunda eu acho bem interessante porque realmente é um debate muito difícil, né? Para nós é difícil,
falar de um imposto IVA que é melhor, mas que a pessoa vai ver o imposto mais do que via antes e tal. Tudo é difícil nessa história, né? E eu insisto na questão de se tem alguma preferência de que, ó, tem que andar primeiro da indireta ou primeiro a da tributação direta, ou se elas têm que vir misturadas e tal. O Kiko também dá parabéns, diz que vai ter que sair. E o Thiago Martinez, por fim, aqui, última pergunta. Boa tarde, parabéns ao Manuel e ao Rodrigo pela contribuição ao debate. Vocês veem um trade-off entre crescimento e equidade no direcionamento da reforma tributária? Mais especificamente, reduzir a tributação indireta e aumentar a direta para promover crescimento é compatível com o aumento da progressividade na tributação direta? Essa mudança de mix, direto e indireto, é um caminho para viabilizar politicamente a adoção do IVA pela redução da carga indireta? Bom, ainda tem uma outra aqui do Marco Cavalcante chegou. Eu acho que é melhor de repente vocês responderem essa e depois eu voltar para a do Marco, para não acumular demais aí na lista. Tá bom. Sobre a questão do Paulo, bem interessante. Na verdade, assim, os regimes diferenciados, eles existem em qualquer lugar do mundo. Então, você sempre tem algum regime de menor tributação, né? No caso de pequenas empresas, por exemplo, porque é muito o nível de produtividade dessa empresa é mais baixo, então você tem um sistema tributário mais complexo, envolve custos para essas empresas. Da mesma forma, então a discussão tributária para pequenas empresas é muito parecida, por exemplo, com a discussão de crédito público para pequenas empresas. Elas têm menos acesso ao crédito, não tem como oferecer garantias, então você tem imperfeições no mercado de crédito que justificariam algum tratamento diferenciado. Então, do ponto de vista de tributação, essas discussões elas existem sim, então você tem alguns regimes especiais. Agora, quando você compara os regimes especiais no Brasil com o que a gente vê em outros países, é muito grande no Brasil. As isenções tributárias, o desequilíbrio tributário acaba se tornando muito, muito grande e ele incentiva de maneira desproporcional o fenômeno da pejotização, por exemplo. Tá? Então, é uma questão muito mais de grau do que de eliminar efetivamente. Tá? Tem um livro no IBRE sobre produtividade que um dos capítulos examina exatamente essa questão dos regimes especiais, comparativamente, comparando o Brasil com o resto do mundo. Aí mostra realmente que no Brasil a faixa de isenção do Simples é muito grande. Você consegue qualificar várias empresas para o Simples e o benefício tributário é tão grande que as empresas médias começam a se subdividir, criando vários CNPJs para poder se enquadrar no Simples. Isso acaba afetando escala de produção, essas coisas. Tá? Então, isso acaba tendo efeitos deletérios em termos de crescimento. Teve uma época que a gente tentou resolver, quando eu estava trabalhando no Ministério, a gente tentou resolver isso criando alíquotas marginais no Simples, conforme faixas de faturamento, para diminuir a distância entre a carga da empresa no Simples em relação à carga da empresa no lucro real. Mas, até onde eu sei, isso não gerou o resultado que a gente esperava. Tá? Você continuou criando incentivo para subdividir. Então, a questão é mais de grau de desenho do sistema do que necessariamente de negar o mérito de regimes de simplificação, principalmente para o caso de pequenas empresas ou trabalhadores que são mais vulneráveis. No caso de trabalhadores mais vulneráveis, como você colocou, Paulo, aí você pode complementar também pelo gasto, né? Você pode reduzir a distorção tributária e oferecer um programa de complementação de renda para trabalhadores que têm uma exposição, uma vulnerabilidade, benefícios sociais um pouco menores. Acho que essa é uma discussão importante sobre a necessidade de formalizar e garantir direitos mínimos, mas a impressão que eu tenho é que funciona melhor pelo gasto do que pelo sistema tributário. A questão da linguagem para fazer o debate político da reforma, assim, esse é um tema difícil, a linguagem dos economistas não é a mais propícia para fazer debate com a maior parte da sociedade, né? Mas eu sempre tento explicar, eu vejo esse esforço acontecendo na reforma da tributação indireta, tá? As PECs vão avançando, vão ganhando apoio, os políticos vão negociando, mas é um trabalho de longo prazo, realmente. Assim, a distância é muito grande entre esse nível de conhecimento técnico que a gente normalmente usa para trabalhar e a transformação disso numa linguagem que as pessoas conseguem entender e defender, entender a ponto de defender a reforma. Tá? Mas isso é feito. Acho que é um trabalho difícil, mas a gente está sempre fazendo. A gente está divulgando o livro onde a gente pode, apresentando os problemas do sistema tributário onde a gente pode para tentar ajudar nesse consenso. E
eu volto ao que eu falei, que o Rodrigo também, a ideia que o Rodrigo expressou. Então, algumas coisas que não se falavam há 4, 5 anos atrás, hoje elas, de certa forma, são dadas dentro de um debate tributário. Isso, de certa forma, reflete, pelo menos no nível da opinião pública, como é que esse debate tem avançado. Tá? Mas eu concordo, esse é um desafio importante. A outra pergunta sobre a Sobre o mix, sequência, mix sobre direto e que indireto. tem a sua sobre sequência, o que é a sequência de reforma tributária, e depois a do Tiago sobre mix, né, de sistema tributário. Sobre sequência, o que eu posso te dizer é o seguinte: os estudos que eu conheço sobre reforma de tributação indireta mostram que essa reforma, na linha de se caminhar na direção de um IVA, tem um impacto de crescimento econômico relevante para a economia brasileira. Inclusive distributivo também, porque em vários aspectos a tributação sobre o consumo é regressiva. Tá? Então, é uma reforma que, de certa forma, também combina com a discussão que a gente traz para o livro. Então, é uma reforma que, se avançar, vai ser positiva para o crescimento econômico. Tanto do ponto de vista de quem analisou a reforma para o Brasil, de quem estudou reformas correlatas em outros países, consegue ver resposta positiva em termos de crescimento, investimento, etc. Tá? E do ponto de vista dessa discussão que a gente está trazendo, a gente também tem alguns estudos mostrando que a gente consegue conciliar essas duas condições. Agora, é uma discussão política, então, no final das contas, vai caber ao governo, tendo esses vários temas na mesa, juntar com a sua base aliada e ver o que é uma reforma que pode passar. Eu não tenho, assim, a gente mostrou vários aspectos da tributação direta. Eu não tenho tanta ilusão de que a gente consegue mexer tudo de uma vez só, porque são temas muito complexos. E o consenso ele é construído em velocidades diferentes. Agora, essa visão conjunta que a gente está trazendo é importante para saber para onde que o sistema tem que ir, mesmo que eu avance do ponto de vista político de maneira mais fragmentada. Exatamente para evitar que um avanço venha com 2 retrocessos, por exemplo. Muitas vezes acontece, você dá um passo para frente, mas para dar esse passo para frente em outros temas você tem que dar 2 para trás. Tá? Então, essa visão sistêmica é importante para a gente construir consenso sobre a direção do sistema como um todo. Isso não impede que a gente faça um avanços pontuais, mas é importante andar para frente. Né, tá? E sobre a questão do Tiago de mudança de composição, né? Eu acho que essa é uma questão que traz um apelo importante para a discussão da reforma da tributação direta. A reforma da tributação direta ela tem algum potencial de ganho em arrecadação. Você pode eventualmente usar esse ganho de arrecadação para financiar uma outra reforma que se demonstra um pouco mais difícil politicamente em função da restrição de você ter que fazer a reforma mantendo o nível de arrecadação daquele imposto, como está sendo o caso sobre certos aspectos, como está sendo o caso da tributação indireta. Então, você pode eventualmente fazer a reforma da tributação direta e usar esse ganho de arrecadação para facilitar e financiar uma redução da carga sobre o consumo, que eventualmente pode facilitar um consenso para se avançar nessa reforma também. A gente tributa muito consumo, então, do ponto de vista político, pode ser uma estratégia interessante. Do ponto de vista técnico, também é interessante, porque a gente tributa muito consumo e menos renda e patrimônio. Então, equilibrar a participação desses impostos também melhora a tributação do país. Então, deixa eu fazer aqui a pergunta do Marco Cavalcante. Mas talvez o E Rodrigo também... queira comentar alguma coisa aí, não sei se certamente Sim, tem coisa para Rodrigo, acrescentar. verdade. Quer falar alguma coisa, por favor? Bem rapidinho, passar bem geral assim. Não? Eu acho que o Manuel foi bem no ponto do Paulo Levi, né? É natural que você tenha uma diferença de tributação entre o assalariado convencional vis-à-vis, né, o prestador de serviço, é natural. O problema é que o nosso sistema está mal calibrado. E aí, na prática, o que aconteceu nos últimos anos? Uma reforma trabalhista para alta renda, né? Converse com nossos amigos professores, converse com nossos amigos consultores, economistas, todos são prestadores de serviço. Há pouco tempo atrás, antes da pandemia, ia lá, dava bom dia para o chefe, ficava 8 horas, mas todo mundo prestador de serviço. Na prática, isso é um trabalho assalariado disfarçado motivado pela cunha tributária ser tão grande. Isso não é justificável. Você ter modalidades mais flexíveis e, portanto, né, é justificável. Você ter
um fenômeno de transfiguração da renda motivado por um hiato tributável, isso é um problema de desenho do sistema. E ele está distorcendo nesse sentido. Coisa da linguagem, tem gente trabalhando, tá? Tem um grupo bem interessante, assim, bem jovem, chama Pra Ser Justo. Eles trabalham com essa dimensão de comunicação, redes sociais. Aí botou uma moça que é a duquesa de Tex, não sei o quê. Aí vai para Twitter. Os vídeos são de comunicação mais rápida, mostra os resultados dos nossos estudos, conversa com a gente, trabalha. Agora, também não vou ter pretensão de achar que esse debate, mesmo que você tente colocar numa roupagem mais moderna, ele vai continuar sendo um debate árido. As pessoas no dia a dia não vão ficar conversando sobre IVA, sabe? Não é uma, né? Nunca, ele tem os limites, né? Acho que isso ajuda para o público mais qualificado, o pessoal que quer debater, quer se interessar pelo tema, e esse dá uma entrada, mas ele nunca vai ser um debate tão popular assim. Sobre a reforma tributária, no caso de reeleição, que o Geraldo disse, né? Olha, o atual governo mandou uma proposta de reforma tributária, de reforma do imposto de renda no passado, né? Eu acho que o timing político ruim, que é finalzinho de mandato, pandemia, eu não duvido que encaminhe no primeiro ano. E não duvido que as linhas gerais sejam reduzir a tributação na empresa, ampliar a tributação da renda do capital na pessoa física e compensar uma coisa com a outra. A questão é como que calibra e qual que é a pressão que tem no Congresso para você evitar que essa agenda seja desidratada. O que aconteceu na proposta de reforma de imposto de renda do governo, né? Ela tinha um objetivo claramente eleitoreiro, desonerar a classe média em ano de eleição, ponto. Esse é o objetivo primário. Pediu a Receita para fechar as contas, a Receita fez uma proposta razoável de tributação do lucro e tributação da renda do capital no nível da pessoa física. Essa proposta entrou dentro do Congresso e foi completamente desidratada. Então, acho que a questão deve vir alguma coisa sobre uma determinada diretriz. O que vai sair, aí quem vai dizer é a política. Eu e o Manuel não vamos saber direito. Sobre a questão, Marcos, de primeiro direta, primeiro ou indireta, sempre foi hegemônico aqui a visão de que que o problema não era a equidade de imposto de renda. O maior problema nosso é a tributação de bens e serviços. E a visão de que botar as duas coisas vai dar confusão. Isso vigorou até recentemente na reforma na PEC 45, por exemplo. O Api, que é um economista que eu tenho um grande respeito, que é um dos pais dessa proposta de reforma tributária de bens e serviços, ele era avesso, tá, a incluir o debate de tributação e de progressividade dentro da questão, trazer esse debate mais fortemente, né? Eu tinha a proposta, por exemplo, de juntar, tem um TD meu e do Sérgio do IPEC, a gente faz isso. O que a proposta da PEC 45 faz? Ela diz, olha, eu vou criar um imposto novo, moderno, vou fazer um phase-out dos atuais impostos e vou calibrar a alíquota do novo para compensar justamente o phase-out dos antigos, né, e ultrapassados. No final, eu vou ficar com um moderno, com o mesmo montante arrecadatório. O que a gente queria fazer? Incluir um aditivo, né, nessa proposta dizendo o seguinte, olha, o novo imposto ele vai ser calibrado para compensar com a perda, né, de arrecadação dos atuais que estão fazendo phasing out, menos eventuais ganhos de imposto de renda, justamente para você conseguir fazer um mix. E aí você trazia as duas discussões para dentro. Isso foi rechaçado lá em 2019, né? Eles acharam que não era uma boa ideia. Hoje eu vejo ele falando que eu acho que hoje a discussão mudou um pouco, as pessoas acham que vai ter que lidar com o tema de desigualdade e progressividade mais fortemente. Já topamos discutir e achamos que pode ser uma boa ideia para o ano que vem. Então eu acho que esse negócio de trazer a reforma do imposto de renda para dentro do debate, ela tende a vir com mais força, tá? E tem uma outra dimensão dela, né, em termos de coisa, é que a tributação de bens e serviços é proposta de emenda constitucional, tá? E tem dois bons textos, mas que não avançaram, vão morrer, vai ter que fazer outra PEC, instaurar outra comissão especial, discutir, e PEC demora, porque precisa de ter muita colisão. Proposta de imposto de renda, não. A proposta de renda é toda infraconstitucional, com pouquíssimas coisas que mexem com legislação complementar, se for mexer com regime especial, com simples, etc.
mas você conseguiria fazer uma proposta, então ela seria, digamos, tramitação mais rápida desde que houvesse mobilização política, né, para ela. E aí, por fim, a coisa do mix, eu acho que é um certo consenso que o Brasil tributa muito bem serviços, é um certo consenso que a nossa tributação de folha, bem serviço, é altíssima, tributação de folha é alta, tributação do lucro da empresa é média para alta, tributação da renda da pessoa física, em particular a renda do capital da pessoa física, é baixa. Então, onde tem potencial de arrecadatório no Brasil, renda da pessoa física, principalmente a renda do capital. Só que aí já começa a discussão de para onde vai. Né? Você vai tributar isso, para explorar esse potencial arrecadatório, para quê? Para reduzir a tributação do lucro da empresa, para reduzir a tributação da folha, para reduzir a tributação de bens e serviços, ou para custear um novo programa mais amplo, porque hoje a válvula está fechada, né? Você tem um tampão para o auxílio emergencial, para um novo programa de transferência de renda. Só que eu estou falando de 4 ou 5 possíveis destinos. Não dá para tudo. Então você vai ter que fazer alguma escolha. E essa escolha vai ser política, tá? Vai ser o que vem das urnas aí, a gente não sabe. Tá? Acho que é essa que é. Então, o mix vai depender muito mais da política do que o que a gente pode fazer é discutir as boas soluções. Digamos, discutir os bons mecanismos, né, para uma dada proposta, etc. Agora, a solução de como que vai ser o mix virá da política, não é, gente? Perfeito. Vou ler aqui a do Marco Cavalcante e mais umazinha que eu queria fazer só para encerrar e a gente fecha o evento que já estamos passando aqui das 5h30. Mas o Marco Cavalcante fala o seguinte: também dou meus parabéns ao Manuel, Rodrigo e demais autores do livro pela importante iniciativa. Vocês chegaram a analisar a adequação ou não dos incentivos tributários para a poupança de mais longo prazo? Uma das motivações para esses incentivos seria justamente incentivar recursos para financiamento de longo prazo e, assim, o crescimento. Contudo, não é clara a magnitude desse efeito. Além do que o mecanismo também pode ter impactos distributivos indesejáveis, dependendo de seu desenho. Essa é a questão do Marco Antônio. E eu queria só acrescentar uma coisa que o Manuel, lá no começo da apresentação, falou assim: olha, quando eu apresento esse livro, tem duas perguntas que sempre me fazem. Uma é essa aqui, a outra eu não vou contar para vocês, para ver se alguém faz essa pergunta no debate. Eu não sei se já fizeram, se não fizeram, eu queria saber se você abre o jogo com a gente sobre qual é essa segunda pergunta, ou se não, você vai guardar para se alguém pegar depois no corredor para fazer pergunta para você. Então, quem se habilita aí a responder a do Marco Antônio e Manuel, acho que tem que responder essa outra que eu fiz. Quer que eu comece? Depois você segue, Manuel? Troca a ordem agora? Você que sabe. Ih, ficou Tá mudo, eu sem acho que som. a gente. Tá sem Você som, tá Manuel. mudo. Não estamos te ouvindo. Então, vamos lá. Rodrigo, se puder ir respondendo, ele vai tentando, eu acho, lá resolver o som dele. Mas, assim, questão de poupança, a gente tem que pensar várias maneiras, né, de responder esse tema, né, mas eu acho que a literatura tem ido, pelo menos mais empírica, né, tem ido para algumas questões. Primeiro, modelo que faz a tributação em duas etapas, né, ou seja, tributa a distribuição, ele tende a favorecer o reinvestimento, a poupança e o reinvestimento das empresas. Então, a gente tem que separar o modelo tributação da pessoa jurídica e tributação da pessoa física, tá? Não por acaso os países estão fazendo isso. É um modelo que distribui para a pessoa física, como é o nosso, né? O nosso tem um enorme incentivo à distribuição e não à retenção e reinvestimento dos lucros. Então, essa é a primeira questão para olhar. Na dimensão de longo prazo, o que tem se pensado, né? Por exemplo, o Brasil tem as tabelas regressivas da pessoa física. Se você ficar 6 meses, a alíquota é 22,5, se ficar tanto, ela vai caindo para 15. Isso não tem se mostrado efetivo.
Parece que o que é mais importante para a retenção de ativos no longo prazo é menos o incentivo tributário para a pessoa física e mais trabalhar com regulação dos fundos de investimento, com regulação dos fundos de pensão, de seguradoras, que são esses, de fato, aqueles que conseguem reter, né, os ativos e que fazem essa passagem, né, dos mecanismos, né, de ativos de curto para longo. Então, a ideia é você mudar esse mix. Esse que não está funcionando, né, você reduziu, fez uma tabela regressiva para títulos, né, um pouco mais longo, mas não mudou o perfil de retenção das pessoas físicas, dos seus títulos financeiros. Agora, tem duas exceções que essas sim continuam muito fortes no debate. Tá? O debate tem ido para o seguinte, olha, vamos tirar a brecha de planejamento tributário, uniformizar a tributação na pessoa física, tributar menos na empresa, favorecer o reinvestimento e a poupança no nível corporativo, com duas exceções aí, que essa sim continua tendo muito incentivo, né, de a tributação diferenciada. Previdência, tá? Fundo de previdência privada, e aí, por uma outra lógica, a questão também de hipoteca e financiamento imobiliário. Há uma enorme preocupação, né, mesmo nos países desenvolvidos caminharem por aí. Então, a ideia não é simplesmente, né, tributar a poupança da pessoa física, não. Rever instrumentos que não estão funcionando, migrar para mecanismos, né, do ponto de vista mais institucionais, dos fundos, das seguradoras, dos fundos de pensão, mudar esse mix, tributação corporativa, tributação da pessoa física, mas manter os incentivos à poupança privada, em particular, né, a capitalização, etc., né, reduzir a pressão dos sistemas previdenciários e também instrumentos ligados a financiamento imobiliário. Espero ter respondido a contento, esse era mesmo essa dúvida. Bom, deixa eu complementar. Quando o Marco foi fazer a pergunta dele, né? Eu congelei aqui, então eu consegui ouvir vocês, mas não conseguia habilitar meu som para responder. Agora eu voltei. Eu vou só complementar, não tem nada assim de muito diferente para dizer em relação ao Rodrigo na questão de tributação de poupança. Vou só acrescentar algumas questões. Primeiro, do ponto de vista teórico, quando você pensa tributação de poupança, o que um modelo de tributação ótima normalmente vai te dizer é que você tem que aplicar uma alíquota na poupança, na tributação de poupança, um pouco inferior do que a tributação do trabalho, porque na verdade a poupança foi tributada como fonte de renda do trabalho na sua origem. Então é isso que o modelo de tributação ótima normalmente diz. Então você tributa o retorno da poupança, mas você tem uma alíquota um pouco menor do que normalmente a tributação do trabalho. Então, quando você vai olhar para a experiência prática, em geral é isso que acontece. No Brasil, por exemplo, tributação financeira é uma alíquota de 15% normalmente, que é menos do que você tributa na progressiva, na alíquota máxima, que é normalmente quem poupa mais, tá bom? Então, essa é uma regra de bolso que a literatura de tributação ótima traz. Aí, do ponto de vista prático, quando você vai, por exemplo, olhar como é que se tributa poupança nos países da OCDE, aí realmente você vê de tudo, não tem uma regra geral. Você tem um monte de isenção, de alíquota diferenciada, e isso reflete muito a visão que você tem sobre determinadas qualidades de determinadas alocações de recursos, tá bom? Aqui no Brasil a gente tem isso também. Quando a gente vê os anuários lá da OCDE sobre tributação de poupança, como é que é feito em vários países, a gente consegue traçar vários paralelos para o Brasil. Então, no Brasil, por exemplo, fundo de previdência tem isenção para colocar recurso em fundo de previdência privado. Você desconta a contribuição da base da renda tributável até um limite. Tá? Qual é a ideia disso? Previdência é um recurso de longo prazo, o fundo de previdência vai alocar em investimentos de longo prazo. Então, você estaria dando incentivo para gerar poupança de longo prazo para financiar investimentos de longo prazo, seria bom para o país. Então, quando você vai olhar um balanço de um fundo de previdência, ele tem um passivo de longo prazo, mas os ativos estão todos no curto prazo. Então, esse tipo de incentivo não tá cumprindo o seu papel. Aí você tem essa questão que o Rodrigo falou, de ter alíquotas diferenciadas conforme a longevidade do ativo que você pode adquirir. Então, assim, a impressão que eu tenho é que vários dos instrumentos que a gente adota de incentivo tributário estão sendo aplicados no local errado. Tá? Então, por exemplo, se você quiser se alongar poupança, né, duração de poupança para financiar investimento de longo prazo, seria muito mais simples você, por exemplo, isentar a parcela dos fundos de previdência que são alocados no objetivo que você deseja.
tá bom? Então, você poderia pensar muito mais do ponto de vista de resultado do que do ponto de vista do tipo de investimento, tá? Mas isso é uma visão que ainda precisa ser amadurecida, que você precisa construir e ver como é que isso poderia ser implementado. Mas a impressão que eu tenho é que a forma como a gente faz não funciona muito bem, não, Marco. Mesma coisa, lucro e dividendo. Você pode pensar lucro e dividendo das duas formas. Como renda do trabalho, que está sendo transfigurado em renda do capital, mas como no final das contas a renda de lucro e dividendo é um capital que você está investindo na empresa, essa também é derivada de uma poupança, é uma forma de alocar poupança. Então você tem país que tributa lucro e dividendo como alíquota fixa, isentando uma parcela é, básica, né, como se fosse a remuneração normal do capital, e tributa a parte excepcional, a parte excedente. Isso ocorre por alíquota fixa. Ou você pega tudo e tributa na tabela de pessoa física. São os duas formas principais que eu conheço de tributação de lucro e dividendo. Aí depende um pouco da natureza de como você enxerga essa fonte de renda. Se é uma fonte, um rendimento da poupança, de poupança, ou se é uma renda do trabalho. Aqui no Brasil, como tem o fenômeno da pejotização, eu acho que é mais natural enxergar isso como uma renda do trabalho transfigurada na forma de renda do capital. Tá? Só como sugestão, tem uma referência boa sobre essa discussão de tributação de poupança, que é uma edição do Journal of Economic Perspectives dos anos 90, que eles discutem exatamente isso. Tem artigos muito interessantes. Está um pouco defasado, tá? Mas do ponto de vista da economia por detrás dessa discussão, é uma discussão que ainda a discussão que está lá envelheceu bem do ponto de vista econômico do que a gente discute, tá? E eles aplicam muito para os Estados Unidos essa discussão. Então, vale a pena dar uma consultada nessa referência, tá? Daí, sobre a questão do mar, qual é a pergunta que eu deixei para vocês fazerem? Na verdade, vocês fizeram de várias formas, e eu respondi, só não foram direto nela, que é o seguinte: você acredita que vai aprovar uma reforma de tributação progressiva? Então, do meu ponto de vista, o que eu acho que é importante é a gente ter conhecimento sobre o que deveria ser essa reforma. A janela política para aprovar ela eu deixo para os políticos, mas do ponto de vista do trabalho da gente enquanto economista, enquanto política, uma pessoa que pensa política pública, eu acho que é importante essa reforma não avançar por falta de conhecimento. Ela pode avançar por outras razões, né? Mas ela pode não avançar por outras razões, mas por falta de conhecimento não deveria avançar. Então, o livro tenta garantir que a gente vá produzir avanços no conhecimento sobre esse tema. E como o Rodrigo falou, tem vários avanços ainda que a gente precisa fazer. Eu citei alguns na minha apresentação inicial. Tem a questão de avaliação macroeconômico, de avaliação distributiva, que ainda tem muita coisa para fazer, mensuração de carga efetiva nas empresas no Brasil, que a gente está fazendo, discutir qual é o melhor modelo de tributação sobre a folha, que também precisa ser repensado, quais são as opções, o que pode trazer mais resultado. Do ponto de vista do ganho de arrecadação da reforma da tributação progressiva, né, da tributação direta, como usar essa arrecadação? É para reduzir a carga sobre consumo? É para reduzir sobre folha? Não dá para fazer tudo, como o Rodrigo disse, mas dá para ajudar em outros temas. Então, acho que se o livro ajudar nisso, a gente vai ter cumprido a nossa missão. Pô, muito obrigado. Vocês estão cumprindo a missão, estão trazendo a conversa para a gente, incluindo as pessoas no debate. Isso é muito importante e me junto aí todo mundo que deu parabéns pelo trabalho de vocês. E agradeço pela disponibilidade em nos apresentar. Quando tiverem outros trabalhos também, avisem que a gente sempre tem a casa aberta aqui para recebê-los. Bom, muito obrigado a todo mundo que participou, que acompanhou, e em especial aí ao Manuel Rodrigo. É, é isso, gente. Uma boa Obrigado, tarde, pessoal. bom Prazer mais final uma de vez tarde estar para aqui com todo mundo vocês. e um grande abraço. Obrigado. Boa Tchau, tarde a tchau. todos. Valeu.